Saudações, irmãos, a paz de Deus seja convosco. Neste momento a gente vai entrar num tema bastante interessante a respeito da ciência em relação à Bíblia. Nós observamos que podemos e devemos, quando grandes pensadores nos ensinam que as verdades e as doutrinas são boas e que nós podemos utilizar harmoniosamente para um fim aplicável a todos. Elas estão à espera de que o homem, crendo, as entenda, através do seu livre-arbítrio, sua vontade. O livro sagrado, que tem trazido do original, não é uma interpretação tradutória, nem uma falsificação de documentos. Um fato muito importante na Reforma Protestante é que vários humanistas cristãos, entre eles Erasmus, tiveram a consciência da necessidade de procurar o verdadeiro cristianismo na leitura, pesquisa e meditação deste livro. Hoje tais aspectos vêm sido dispensados, infelizmente, mas não é o nosso caso, por um evangelho medíocre ou pop. Na primeira intenção nesse tema é propor um conhecimento fundamental, inteligível a todos, em uma linguagem simples e concreta. Conheço a realidade das nossas igrejas evangélicas e que é muito difícil alguém nos responder. Por exemplo, nesses últimos dias vocês têm perguntado sobre a complexidade da vida, do universo, de onde vim, onde estou, quem sou eu e para onde vou, e principalmente sobre Deus. A ciência está no cérebro e a Bíblia no coração do homem. Com isso, o nosso raciocínio não pode dar saltos gigantescos. A fé e a razão foram postos exatamente para construirmos um equilíbrio passo a passo, quando conhecemos a nós mesmos e as Escrituras. É necessário abordar, desde já, a fé e a razão. De Justino Mártir e Clemente de Alexandria a Tertuliano, todos tiveram dificuldade. Já o filósofo, teólogo e bispo de Hipona, Agostinho, semeou uma tentativa, mas só floresceu na obra de Tomás de Aquino, e que hoje tem dado frutos aos que buscam conhecimento. Aquino enfatiza a necessidade da razão antes, durante e depois de as crenças serem adquiridas, entendendo que a razão é o uso natural de qualquer ser humano e a fé um dom gratuito de Deus que vai além, mas não destrói a razão. Agostinho dizia que primeiro crer e depois entender. Definimos a ciência como o conhecimento exato e experimental de certas coisas. A palavra ciência vem do latim, é scientia. Já o ateu é aquele que sabe que Deus não existe. A maioria dessas pessoas que dizem não acreditar em Deus nunca gastaram o tempo suficiente para estudar as evidências de sua existência. No livro de Salmos, que é uma poesia hebraica, a gente encontra no número 10, no versículo 4, que o perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações ou pensamentos. Quando o ateísmo e a ciência se unem contra a existência de Deus, isso acontece em uma má interpretação de dois tipos de ciência: a empírica e a forense. A ciência operacional lida com o mundo que agora existe. A forense lida com o passado deste mundo. Bem, a mensagem da Bíblia, ao contrário da ciência, ela não precisa ser comprovada, atualizada ou aperfeiçoada pelos homens. A ciência produz frutos bons, como por exemplo a medicina e tantas outras. Mas quando temos ilusões de seu poder, negamos aquele que criou tal poder. A Bíblia é um conjunto de livros que está mais atual do que nunca,
ou uma biblioteca. Deriva de biblio e é empregada para representar um pergaminho. Diversas dessas folhas formam um rolo, chamado de biblion, e vários rolos constituem uma biblioteca, ou a Bíblia com 66 livros, dado às Sagradas Escrituras a partir do segundo século. E o autor deste livro é a Trindade. O Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo 27, que possui seguintes divisões, tais como os livros históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos e as cartas. Logo, nenhuma descoberta científica é capaz de derrubar tal verdade. Veja o que diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20 ao 21, que está escrito: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. O que foi confiado a Timóteo? Não só a ele, mas a mim e a você, isto é, o Antigo e o Novo Testamento. E quando fala sobre as contradições do saber, diz que é uma especulação de uma suposição não baseada em fatos concretos. É de inteira importância citar nomes de cientistas que acreditam em Deus, tais como o Sr. Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Louis Pasteur, Wilhelm Ramsay, entre outros, tanto no passado como agora no presente. Albert Einstein já falava que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Por fim, gostaria de citar o argumento cosmológico do Sr. Al-Farabi. Este foi um filósofo árabe de ascendência turca que viveu em Alepo. Nessa distinção real está implícito o argumento a favor da existência de Deus, que assume 5 pontos a seguir. O primeiro ponto é: existem coisas cuja essência é diferente de sua existência, chamadas seres possíveis. Elas podem ser concebidas como não existentes, apesar de existirem. O segundo ponto é: esses seres têm existência apenas no plano acidental, isto é, não faz parte de sua essência existir. É logicamente possível que elas jamais existissem. O terceiro ponto: qualquer coisa que tenha existência acidental e não essencial deve receber sua existência de outra. Já que a existência não é essencial a ela, deve haver alguma explicação para a sua existência. O quarto ponto: não pode haver uma regressão infinita de causas para a existência, já que a existência de todos os seres possíveis é recebida de outra. Deve haver uma causa pela qual a existência é recebida. O quinto e último ponto deste argumento cosmológico é: portanto, deve haver uma primeira causa de existência, cuja essência e existência são idênticas, isto é, o ser necessário, e não apenas possível. A primeira causa não deve ser um mero ser possível, cuja essência é não existir, já que nenhum ser possível pode explicar a própria existência. Obrigado e até a próxima.